sejam bem-vindos à nossa quarta aula e o objetivo desta aula é falar um pouquinho sobre algo que nós temos uma grande dificuldade e o que eu tenho percebido ao longo do tempo que é uma das coisas que mais atrapalham os alunos na hora de estudar um texto ou na hora de aprender, que é achar que sabe muito sobre um tema. Isso é um grande problema que a gente precisa quebrar no trabalho de análise do texto filosófico, principalmente se a gente quiser fazer uma análise do texto de fato, um nível de leitura mais profundo, mais crítico, né? O tal do nível analítico de leitura que nós falamos na aula passada. Então, por isso, a nossa aula hoje tem como objetivo o não saber como fundamento do estudo filosófico. Você já deve ter ouvido falar alguma vez naquele oráculo de Delfos que algumas pessoas dizem, né, que Sócrates disse, que é o só sei que nada sei, né? Que não é bem assim que está ali no texto de Apologia a Sócrates, e que se você já leu lá a primeira leitura, né, obrigatória do nosso curso, que seria ler a Apologia de Sócrates inteira a primeira vez, nós vamos ler ela 3 vezes até o final do curso, 3 a 4 vezes até o final do curso. Se você fez esse exercício, você percebeu que esse texto não está necessariamente ali. Mas tem algo que está ali similar à ideia desse texto, né, desse famoso oráculo, e no qual eu creio e sigo como fundamento para a atitude de conhecimento filosófico, ok? Que é o ato de reconhecer a própria ignorância, é o ato de não saber. É o não saber que move o ato de buscar o conhecimento. E isso é um problema porque nós vivemos dentro de uma sociedade em geral que nos obriga a saber muitas coisas, e parece que falar que não sabe é um grande problema. Dizer que você não sabe algo parece se tornar um grande problema. Mas percebam como desde o início da filosofia o não saber é o fundamento do estudo filosófico. E eu quero fazer uma análise de um breve texto aqui de Platão, na qual nós vamos aí falar nessa aula. Vai ser a nossa aula mais curta do curso, então nós vamos tratar aí rapidamente sobre esse texto, tratando aí, né, falando, né, sobre o não saber como fundamento do estudo filosófico. Bom, olha o que o texto diz para nós aí, né? Você encontra esse diálogo lá em Teeteto. E se você fez o curso de Introdução à Filosofia, você já viu, né, um panorama sobre esse texto. E o texto diz assim, ó, Teeteto falando, né? E pelos deuses, Sócrates, espanto-me extraordinariamente sobre o que são afinal essas coisas. E às vezes, verdadeiramente, olhando para elas, sinto vertigem. E o Sócrates então responde, é por isso, amigo, que Teodoro manifestamente parece não conjecturar mal sobre tua natureza. Percebam alguns elementos aqui do texto. Pois é bem de um filósofo esta afecção, o espantar-se. Com efeito, não há outro o princípio da filosofia, senão este. Olha que curioso, né? Quando você olha para um texto desse, em português, nós perdemos uma grande dimensão do que o texto apresenta para nós. Quando nós começamos a entender o que esse texto vai dizer para Sócrates lá no grego, e no grego no seu período, e depois como isso foi desenvolvido ao longo do tempo, a gente vai perceber que tem muito mais do que esse texto parece nos dizer, ok? Vamos lá, começando aqui com o Teeteto, né? Olha o que o Teeteto vai falar aqui para Sócrates. Eu deixei o texto em grego embaixo aqui, vou fazer alguns comentários sobre o texto em grego. Ele começa dizendo, pelos deuses, Sócrates, eu espanto-me. E essa é a primeira palavra importante que a gente vai encontrar no texto, ok? Porque nós vemos aqui Sócrates fazer uma afirmação, né? Mais abaixo, pois é bem de um filósofo essa afecção, o espantar-se. Okay? Então, o que é esse primeiro momento aí de espanto? Percebam no texto em grego, olha lá, grifado aí embaixo. Eu quero que vocês vejam aí as palavrinhas que estão em amarelo, ok? Então, o texto diz assim, ó, malagar filosofoi, toitotopatos, totaumatsen. É ali onde está grifado, a primeira partezinha que está grifada. Então percebam que ele vai dizer que a palavrinha que vai aparecer para o espantar-se é a terceira palavra em amarelo, taumatsen.
taumatzen, ela é um ato de se espantar, mas não é o ato de se espantar como um susto, de você encontrar uma coisa que você não estava esperando e se assustar, nem é o ato como muitas vezes é traduzido o texto, não para espantar-se, mas para maravilhar-se, que eu acredito que seja uma má tradução em certo sentido, na ideia de que o maravilhamento com as coisas seriam o ponto aí, né, de partida, né, o início, o fundamento, né, então a palavrinha fundamento é importante aqui, do ato de filosofar e de estudar aí os textos filosóficos. Então percebam que na verdade não. O taumatzen é um espanto, mas é um espanto porque nós reconhecemos que não sabemos. Então, o que o primeiro momento ele vai dizer que ele se espanta extraordinariamente sobre o que são essas coisas, sobre o ser, quer dizer, a essência, o fundamento das coisas. E ele se espanta em tal nível por não conseguir saber o que são isso, que ele sente vertigem. Se você já sentiu vertigem, você sabe do que tu tá falando, né? Ele quase desmaia, porque ele olha para essa característica da realidade, ele vê o ser e ele não entende, aquilo espanta porque ele não consegue entender. E é isso que vai movimentar ele então a buscar e a dialogar com Sócrates esse conhecimento mais profundo, ok? E aí nós entramos então na fala de Sócrates, né? Sócrates aí como grande dialético aqui, na verdade fazendo uma afirmação direta, né, que é muito interessante para nós, porque ele vai dizer o seguinte, a palavrinha grifada aí em português e também está grifada em grego, que vai dizer, ó, pois é bem de um filósofo. Lembremos que o filósofo, ele é aquele que deseja a sabedoria. Então o amor, o philos e o sophoi, né, amor à filosofia, o philos aqui, ele não vai tomar a dimensão, pelo menos não a partir de Sócrates, de um amor de harmonia, né? De harmonização ao saber, ok? Ou à sabedoria. Mas, na verdade, como um desejo, mais como um eros, um desejo por saber, por ser sábio, por ter sabedoria. Quer dizer, sabedoria aqui se constitui entre o conhecimento mais profundo das coisas, o conhecimento mais essencial, mais fundamental das coisas, ok? Então ele vai dizer que isso é o patos, ok? O patos é uma espécie aqui para nós de lançar-se. Quer dizer, é próprio, né, de um filósofo esse lançar-se, essa afecção, né, que é o taumatzen, o espantar-se pela sua própria ignorância. Porque o ato de buscar conhecimento deve passar pelo reconhecimento que nós não sabemos, ok? Nós precisamos reconhecer a nossa ignorância para que então nós possamos dar um passo além e então buscarmos conhecer. É isso que nós buscamos com filosofia, superar a nossa mais profunda ignorância sobre o ato de conhecer a realidade nos seus elementos mais profundos. Mas percebam que a palavra taumatzen, ela carrega um ponto importante, que é o tau aí, que pode ser uma indicação para nós de que este conhecimento não é qualquer conhecimento sobre a profundidade das coisas e da realidade, mas o conhecimento assim como Deus o tem. Logo, o filósofo, ele se espanta pela sua ignorância porque ele jamais vai conseguir buscar, ou na verdade buscar não, mas ter o conhecimento assim como Deus conhece todas as coisas. Então, o princípio geral da ideia de Deus é de que Deus é conhecedor da totalidade da realidade em sua mais profunda essência. Literalmente, o ser das coisas, o ser dos entes aí, né? O filósofo é aquele que entende a sua ignorância quanto a esse ser, mas a deseja, a busca. E essa busca nunca acaba, ok? Por isso que ele é somente o princípio da filosofia, ele nunca é o telos, o final da filosofia. Ele é o princípio mais fundamental. Por isso que outra palavrinha que está grifada aí em amarelo logo abaixo é a arré filosofias, ok? Então a palavra arré é aquela palavra que vai dar ideia de origem, a origem das coisas. A gente pode dizer que uma boa parte dos filósofos pré-socráticos, eles buscavam a arré das coisas, né? A origem das coisas.
Então, o princípio do ato de filosofar é o reconhecimento de não saber. E como ele é o princípio, ele mantém-se continuamente até a vida do daquele que busca a sabedoria. Entenda aqui o filósofo não como um filósofo profissional, porque isso não existia na época de Sócrates, ok? O filósofo aqui é qualquer aquele que ama a sabedoria, ama conhecer a profundidade das coisas, da realidade, da vida. E isso é o que nós podemos chamar de o princípio. Por isso, gente, tenham em mente que o não saber, ele é fundamento do estudo filosófico. Logo, reconhecermos que nós não sabemos vai levar-nos a ler uma vez o texto, reconhecermos que nós não entendemos a profundidade daquele texto, lê-lo novamente, analisá-lo, criticá-lo e nos esforçarmos continuamente até que a gente consiga exprimir ali daquele texto a última gota de suco que ele pode oferecer pra gente, de tal forma que a nossa busca pela sabedoria é. Por isso, tenha isso em você, seja em você também o espantar-se, né? O Taumatzen, e ele seja o princípio aqui do nosso estudo filosófico, ok? Então, essa breve aula, né? Breve comentário desse texto de Sócrates, para deixar isso claro para nós, que nós precisamos ler muitas vezes o texto, nós precisamos nos aprofundar muitas vezes no texto. Nós estamos aqui neste curso porque nós queremos saber mais sobre algo que nós não sabemos. Então tenham em mente que o princípio geral de todo o conhecimento filosófico é a atitude que nós temos em aceitar que nós não sabemos a profundidade das coisas. E isso deve ser um movimento em direção ao conhecer, que jamais acaba, porque o conhecimento verdadeiro jamais vai ser alcançado, ok? Ou pelo menos o conhecimento verdadeiro no sentido de essência e profundidade das coisas. Nós sempre vamos arranhar ali, chegaremos próximos desse conhecimento, mas jamais alcançaremos, por isso que a busca jamais acaba, ok? Muito obrigado por estarem nesta aula aqui comigo. Espero que esta aula tenha sido uma aula aí que nos anime a prosseguir os estudos continuamente, terminarmos não só esse curso, mas nos dedicarmos, que o objetivo desse curso é fazer com que você possa entrar nos textos filosóficos com maior capacidade técnica de análise crítica, ok? Então, muito obrigado por essa aula, e na próxima aula nós vamos fazer uma leitura geral de alguns textos filosóficos e perceber um problema geral do texto filosófico, que é ele não existe uma forma filosófica de se escrever. Logo, há uma necessidade, em primeiro momento, de um exercício de reconhecer que tipo de texto tem diante de nós. Então, nossa aula vai ser apresentar os 6 tipos de texto que eu acho, né, que ao longo dos meus estudos eu cheguei à conclusão de que a filosofia nos apresenta ao longo da história, tá bom? Então, nós nos vemos na próxima aula. Muito obrigado por estarem até aqui comigo e até mais, gente.